Eu sou músico, filho de um operário que foi morto pela ditadura militar. Eu faço questão de me apresentar como filho de guerrilheiro acima de qualquer coisa. É isso que eu sou. Você perdeu seu pai ainda na infância, em um contexto de repressão violenta. Sim. Como foi para você lidar com essa perda tão precoce? E o que você guarda daquela época? Bom, do ponto de vista pessoal, é uma tragédia você perder um pai ou uma mãe com a idade que eu tinha, que eram 3 anos. Então, do ponto de vista familiar e pessoal, é uma situação muito drástica, porque além do meu pai, minha mãe teve presa também, e meus tios, 2 deles também foram assassinados pela ditadura. Então, numa perspectiva pessoal, é uma tragédia. Agora, a gente tem um outro lado que é uma perspectiva política. E a história, tanto do meu pai como dos meus tios e também da minha mãe, e de toda essa geração que enfrentou a ditadura militar, é motivo de muito orgulho. Então, tá 0-0. Mãe também foi presa durante a ditadura. Como você soube disso e que impacto essa experiência teve para você na época e na vida de vocês? A gente estava juntos no dia que ela foi presa, né? Eu, ela e meu irmão e mais algumas pessoas. A princípio, de novo, numa perspectiva pessoal, é muito triste, violento. A prisão da minha mãe foi muito violenta porque tinham outras pessoas com a gente, inclusive uma delas foi assassinada ali no mesmo lugar. Então, do ponto de vista pessoal, né, de novo, é uma tragédia muito grande, uma ação violenta que traz traumas para crianças, independente, né, da razão dessa violência. Agora, de novo, como a gente tem sempre essa perspectiva política de olhar a história num recorte sempre político, eu tenho orgulho da minha mãe ter sido presa por um regime que não tinha legitimidade, que tinha dado um golpe, e a condição que ela foi presa foi como uma presa política. Então, para nós, isso também é motivo de muito orgulho. Depois da morte do seu pai, você e sua mãe deixaram o Brasil e viveram no exílio. Como foi essa experiência para você sendo tão jovem? E o que você entendia do que estava acontecendo e como essa perspectiva mudou à medida que você foi crescendo? Quando a gente saiu, era uma situação muito complicada, porque meu pai tinha acabado de morrer, minha mãe tinha acabado de sair da prisão, e eu tinha já 4 tios que tinham saído da prisão, que já estavam no Chile. Eles saíram na troca do embaixador suíço. Então, a minha família já estava, né, a minha família paterna e os meus avós também já estavam no Chile. O Chile, naquele momento, vivia um governo socialista, que era o Salvador Allende, e ele acolhia todos os refugiados e exilados políticos, principalmente aqui do Cone Sul, aqui dessa região. Então, a nossa ida para o Chile, no Chile, durante o tempo que a gente viveu lá, que foi de 71 a 73, era um ambiente muito familiar, de muito acolhimento, inclusive do governo do Allende, e meus tios todos que estavam lá. Pela primeira vez a gente conseguiu ter uma convivência familiar, porque todos eles eram militantes revolucionários também aqui no Brasil. Então a gente mal se via, né? Então no Chile a gente passou a ter uma convivência mais familiar, apesar da ausência do meu pai. Isso durou até 11 de setembro de 73, quando houve o golpe militar no Chile, que derrubou e matou o Allende. E a partir daí a nossa condição começou a ficar novamente num ritmo alucinante, porque a gente se refugiou na Embaixada da Argentina, e a gente passou alguns meses lá, depois a gente conseguiu sair através da ONU para a Argentina, né? Saímos da Embaixada da Argentina e fomos morar na Argentina. E na Argentina é o período mais crítico para a gente, porque meus 2 tios, Daniel e Joel, foram capturados lá
caíram numa emboscada, na verdade, e na volta ao Brasil eles acabaram sendo mortos também, e constam na lista dos desaparecidos. Então, esse período que a gente ficou na Argentina, por volta de quase um ano, e depois a gente vai para a Europa, onde a gente passa a ter uma vida mais, digamos, tranquila no sentido político, porque Portugal também tinha acabado de acontecer a Revolução dos Cravos, então tinha um clima, né, de tranquilidade política em relação ao fascismo do Salazar e do Pinochet, e mesmo dos militares aqui do Brasil. Então, até esse período em Portugal, que depois a gente volta ao Brasil já próximo da anistia, eu convivi muito com pessoas, não só familiares, mas pessoas que estavam na mesma condição que a gente de refugiados. Então, para mim, sobretudo, foi uma formação com a minha identidade familiar, política e de muita formação política, né? E aí a gente volta ao Brasil e aí já é um outro capítulo, né? O que se falava sobre o Brasil e a ditadura no período em que vocês estavam fora? Você ouvia falar de tortura, de perseguição? Sim, sim. Sim, porque era o nosso cotidiano, né? Meu pai tinha sido morto, minha mãe presa, torturada, meus tios, né, os 4 tios, 2 deles, o Daniel e o Joel, acabaram na Argentina, como eu falei, voltando, mas todos os 4 passaram quase 2 anos presos sob tortura, né? Então isso era um assunto muito recorrente para a gente e que a gente falava também com uma certa tranquilidade, porque a motivação dessas pessoas, meus pais, meus tios e tantas outras pessoas, era estritamente política, né? E todo mundo sabia do risco que corria. Então, nunca foi um tabu para a gente conversar sobre essas questões, né, sobre a violência do Estado, né, e pós o AI-5 em 68, a função dessas pessoas era resistir à violência do Estado, não só ao golpe militar, mas a partir da violência do Estado. Foram feitas muitas ações para libertar presos, né? Os meus tios, por exemplo, saíram de uma ação que foi organizada por vários agrupamentos de resistência, inclusive o MRT, a VPR, a ALN, do Marighella, que sequestraram um diplomata e exigiram a troca de 70 presos que estavam nos porões da ditadura, né? Então, essa perspectiva de violência sempre foi discutida com tranquilidade nesse período, né? Em relação à visibilidade que esse assunto tinha nos países de fora, então as pessoas sabiam o que estava acontecendo no Brasil, todos esses casos de tortura que não eram falados dentro do próprio país? Sim, um dos objetivos dos grupos guerrilheiros de sequestrar embaixadores, diplomatas, era justamente chamar a atenção da comunidade internacional, né? E a troca desses presos políticos era sempre para outros países, né? Ou seja, trocava a liberdade do diplomata sequestrado com a retirada do país, né, e das prisões políticas. No caso do suíço foi 70, mas houveram outros, né? E essas pessoas também que saíam tinham essa tarefa também de denunciar os abusos, né, e as violações dos direitos humanos pelos militares aqui. Então, a comunidade internacional era alimentada dessas informações, né, e tinha, aliás, dos fatores que fez com que houvesse uma pressão internacional sobre a redemocratização e a abertura política no Brasil, um dos fatores foi esse, a pressão internacional, né? Você comentou dos seus familiares, tios Daniel e Joel, que foram presos durante a ditadura e mortos. De que maneira essas histórias chegaram até você? A nossa relação, como a motivação era política dessas pessoas, tanto eu como meu irmão e outras crianças que viveram no exílio tinham acesso a essas informações, porque isso também faz parte do processo de politização, né?
Então, nós tivemos o Daniel e o Joel desapareceram, né, na Argentina, e a conversa que chegou é que provavelmente eles deveriam ter sido capturados pela Operação Condor, que era uma operação feita por vários países do Cone Sul, né, de repressão e de perseguição a esses militantes, né? Então, quando eles desapareceram, e a gente morava todos numa comunidade muito restrita, a gente já sabia que algo poderia ter acontecido, né? Então, a gente recebeu naturalmente, porque o guerrilheiro está sempre em risco, né? E a gente, enquanto filhos, eu nasci em 68, né? Então eu nasci no meio disso tudo, né? E meu irmão é 4 anos mais velho que eu, nasceu em 64, e também conviveu com isso desde de criança. Meu pai, ele nunca se afastou da família, então a gente foi para o Rio de Janeiro com ele, voltou para cá, a gente ficava no mesmo aparelho, a perseguição era a perseguição era em cima do núcleo familiar, né? Não só do meu pai. Então, para a gente foi meio que natural e era um risco, né? Que a gente sabia que essas pessoas corriam, e eles mesmos, né, militando, sabiam desse risco, né? E por isso que a gente fala muito que jogaram suas vidas numa causa é isso, né? A história dos grandes guerrilheiros, o Che Guevara, por exemplo, é um pouco isso também, né? Um cidadão que colocou o único bem que ele tinha, né, que era a vida, em prol de uma luta, né, por um mundo mais justo. Então isso para a gente sempre foi muito claro, né? Então a queda dos meus tios não era esperada, porque a gente já estava no exílio, né? E foi uma decisão deles voltarem ao Brasil, né? Eles foram capturados voltando para o Brasil. Na verdade, a ditadura colocou, e isso era uma política deles, um procedimento, colocou algumas pessoas no exílio, infiltradas dentro da comunidade de refugiados, e tentando convencer essas pessoas a voltarem ao Brasil, que tinha alguma forma de conseguir voltar, né? E foi nessas circunstâncias que meus tios foram capturados. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, para nós foi natural, né, essa notícia, apesar de dolorida, né, mas foi natural, sim. Que memórias você tem do retorno ao Brasil? Como foi reencontrar o país depois de tantos anos fora? E você percebia a repressão ainda presente no seu dia a dia, no seu cotidiano? Sim. Eu saí do Brasil com 3 anos, então eu praticamente não conheci o Brasil, não tenho lembranças do Brasil antes de sair daqui. Obviamente eu passei por um período de adaptação indo, né, para o exílio, e baseado nas lembranças que eu tenho, a adaptação na volta foi muito pior, porque a gente ainda encontrou um país sob a tutela dos militares, apesar da lei da anistia, apesar de um processo de redemocratização, né, que o país já vinha de reabertura política, que a gente já vinha sofrendo, mas o país estava destruído, né? Eu cheguei aqui com 10 anos, para 11, fui morar no ABC Paulista. O ABC Paulista é uma região, até hoje, né, que tem muita metalúrgica, muita fábrica. Então, a característica dos moradores era, e continua sendo, de trabalhadores, de operários, né? Então, as cidades praticamente não tinham nenhuma infraestrutura, né, nem de saneamento básico, nem de a educação pública, a saúde pública. Então, para nós foi um choque muito grande tudo isso, e a gente sentiu, sim, essa questão da repressão, porque minha mãe, quando chegou, tinha que ir até o Departamento de Ordem Política, o DOPS, semanalmente, né? E quando ela chegou, porque a gente veio 3 meses antes, quando ela chegou, ela ficou depondo na Polícia Federal durante horas.
A repressão ia até a casa dos meus avós diariamente, semanalmente. Então a gente vivia um período ainda, né, tenso, né? Então a minha adaptação na volta talvez tenha sido mais difícil, né, na ida para o exílio.